Meu povo, passamos um mês aqui conversando sobre viver. Porque o Espiritualiza, ele traz um convite de viver a vida. Se propõe a ser uma maneira ou um plano não religioso para viver a vida. Se propõe a ser isso. E eu me lembrei, eu queria encerrar com a fala de hoje sobre esse tema, porque em agosto a gente vai trabalhar outro assunto. Eu lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa muito querida, um amigo chegado. E esse amigo chegado, aqui da igreja, há 20 anos atrás, ele chegou para mim e falou que ele não queria ter filho. E veio no momento que ele compartilhou isso, eu disse, sim, mas por que você não quer ter filho? Ele disse, Delbrando, eu não quero ter filho, porque eu acho que o mundo, ele está muito, ele usou uma palavra bem pesada, o mundo está muito difícil. E colocar um filho nesse mundo, ele não tinha esperança de colocar o filho nesse mundo para viver nesse mundo. Ele olhava e ele foi muito sincero com a companheira dele, de dizer assim, de que abriu o coração com ela nesse sentido, que ele não sabia. Depois ele mudou de ideia, ele teve filhos, e é um pai babão. E os filhos dele estão muito bem, e para viver uma vida muito, muito feliz, uma vida cheia de vida. Mas de onde vem isso? Existe uma decepção e um desapontamento no ar. A gente olha para o mundo e a gente vê que o mundo está muito perdido. E a gente tem a mania de achar que está pior. Eu acho que o mundo sempre viveu, em todas as suas fases, em todas as suas histórias, o mundo sempre teve situações muito difíceis. Mas a gente olha para o mundo e vê, cara, guerra, o dinheiro mandando em tudo, todo mundo meio que adoecendo nessa lógica deste mundo, os valores, não apenas os valores, a dificuldade para sobreviver. Até onde a maldade humana, ela pode ir, os próprios fenômenos da natureza e tudo que nós temos colhido de destruição. O sentimento é de decepção, de desapontamento. Quando eu lembro da história desta pessoa, eu fico pensando, ele olhava para o mundo e dizia, não, eu não quero colocar um filho para sofrer nesse mundo, porque esse mundo não é bom, porque esse mundo é ruim, e eu não quero gerar um filho nesse mundo ruim. Vocês entendem? Eu não quero gerar um filho nesse mundo ruim, mas ainda existe beleza. Ainda existe beleza, e a beleza continua existindo no meio de nós. Eu quero compartilhar 2 versículos com vocês, de Gênesis, no capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 31, juntos. No princípio criou Deus os céus e a terra. E no último versículo, no versículo 31, ele diz, e Deus viu que tudo que havia feito, ele viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Deus só fala o muito bom depois que Ele cria a mulher e fica o homem e a mulher juntos. Até então Ele vai criando a cada dia. No primeiro dia Ele cria a luz e Ele viu Deus que era bom. O texto faz questão de repetir. E viu Deus que era bom. No segundo dia Ele faz os céus, a água, a terra seca. E viu Deus que era bom. No terceiro dia Ele criou as plantas para darem frutos. E Deus olhou e disse, ficou bom. Deus criou no quarto dia o sol, a lua e também as estrelas, e viu que tinha ficado bom. No quinto dia Ele criou os peixes e as aves, e o texto de Gênesis vai dando esta ênfase, e Deus viu que era bom. No sexto dia Ele criou os animais domésticos, selvagens, os répteis, e viu Deus que era bom. Deus criou o homem ainda no sexto dia, e viu que não era bom que ele estivesse só, e criou alguém que lhe correspondesse, alguém que andasse lado a lado, que estivesse com ele, partilhando vida, partilhando história. E ao final, no versículo 31, e Deus viu tudo o que tinha feito. É como se Deus tivesse feito e parou assim e olhou. E viu que tudo que Ele tinha feito
tinha ficado muito bom. Ainda existe beleza nesse mundo. Ainda existe. Quando nós seguimos no Gênesis, a gente vai chegar no momento da queda, onde o ser humano resolve trilhar os seus próprios caminhos, se agarra na sua própria autossuficiência, ele desobedece, ele não segue a orientação de Deus, ele não confia e vem a queda. E a partir da queda, a relação passa a ser de exploração e de domínio. A relação com a terra, com o planeta, passa a ser de exploração. E a relação com o ser humano passa a ser uma relação de domínio. Passamos a explorar a terra de uma forma, no explorar mais pejorativo da palavra mesmo. Passamos a explorar a terra e a dominar o outro, a dominar o semelhante. Tanto que no efeito da queda é logo dizer que para a mulher que o teu desejo será do teu marido e ele te dominará. Desde então, relações de domínio, é isso que a gente vive. Então a gente olha para a terra em colapso, a gente olha para as nossas relações colapsionadas também, por causa do afastamento de Deus. Quando Deus colocou o homem no jardim, lá em Gênesis 2,15, diz que o Senhor Deus formou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivar e guardá-lo. Mas nós resolvemos destruir para ficarmos ricos. E chamamos isso de desenvolvimento. De desenvolvimento. A economia, o dinheiro, sempre mandou no mundo pós-queda. E tudo é feito por isso e para isso. E por isso estamos explorando a terra, estamos dominando o semelhante, para que possamos ter mais. E quanto mais poucos têm muito, muitos não têm nada. E esses que não têm nada, se puderem, também vão dominar o outro. Não são os ruins e os bons. Chegamos no poder e passamos a explorar a terra e passamos a dominar o nosso semelhante. Mas ainda existe beleza. Ainda existe beleza. Eu creio que ainda existe beleza. E o desafio que nós temos é de enxergar essa beleza que ainda existe. Será que a gente está enxergando essa beleza? Ou no meio de tanta desgraça, de tanta coisa ruim, nós perdemos a capacidade de enxergar que ainda há beleza? Que o ser humano ainda continua com capacidade de amar, de dividir, de partilhar, de ser generoso, de ser gentil. O ser humano ainda consegue, mesmo diante de tanta desgraça, de tanta morte. Saíram as 10 cidades mais violentas do Brasil. O Ceará tem 5 cidades. Maranguape, Maracanaú, Caucaia. As cidades ao redor, com índice de homicídio. As 10 cidades mais violentas, 4 ou 5, eu não lembro se são 4 ou se são 5, são aqui do Ceará. Mas ainda existe beleza. A gente assiste o jornal e vai chegar à conclusão de que não existe mais beleza, mas ainda existe beleza. Basta a gente entrar nos becos, nas ruas, e a gente vê que tem gente partilhando o pão que não tem. Pastor, como é que partilha o pão que não tem? Se partilha o pão que não tem. Porque vai faltar, então vai faltar aqui, vai faltar aqui, vai faltar aí, mas a gente vai dividir. Existe gente pensando no outro. Existe gente com muito dinheiro, que não tem paz, porque não consegue parar de pensar no outro, e não sabe o que fazer, não sabe como resolver essa equação. Ainda existe beleza. E nós precisamos resgatar, ou ter um olho que consiga enxergar isso também, porque senão nós vamos perder a esperança. Vai nos faltar esperança. Elias tem um momento da vida dele em que ele chega ao desapontamento, à desilusão, e chega uma hora que Elias diz o seguinte: olha, para mim chega, já deu, eu não quero mais viver.
Ele vai para uma caverna, e ele debaixo de uma planta, na verdade, diz que não quer mais viver. E quando Deus vai conversar com ele, o anjo aparece para conversar com ele, pergunta: o que fazes aqui, Elias? Ele diz: não existe mais ninguém que não tenha dobrado o joelho para Baal. Deixa eu parafrasear. Às vezes nós temos o sentimento que não existe mais ninguém que queira fazer o bem. Ele disse: eu não sou melhor do que os meus pais, para mim chega, eu não quero mais viver. E quando foi perguntado por quê, ele disse: não existe mais ninguém. Lá no final da história de Elias, se você leu esse texto, se você conhece essa história, lá no final, no final do capítulo, Deus chega para Elias e diz: Elias, deixa eu te dizer uma coisa, existe ainda beleza. Você não está sozinho, está dizendo que não tem mais nenhum profeta que não dobrou o joelho, pois digo a você que tem um bocado de profeta que não dobrou o joelho. A gente como igreja fica olhando para esse movimento gospel econômico, olhando para essa religião politicada na raiz ruim da palavra política mesmo, e olhamos para tudo isso e eu já tive esse sentimento de achar que não tinha mais jeito, que não existia mais ninguém que não tivesse dobrado o joelho para essa religiosidade, para esse Baal chamado religião, religiosidade. E Deus precisou chegar para mim e dizer para mim: existe sim. Ele teve que me apresentar pessoas que estavam também indignadas com essa mesma coisa, e isso me trouxe paz, me deu energia para continuar fazendo, porque eu pensei em desistir. Em 2016 eu pensei em desistir com esse negócio de igreja. Eu disse: não tem ninguém que não tenha dobrado já o joelho para Baal, no sentido, sendo Baal a religiosidade. E Deus foi me mostrar que sim, que era pretensão minha achar que só eu, que nem Elias, não tinha dobrado o joelho para Baal. Deus me quebrou e me mostrou um bocado de gente que também está fazendo o bem. Quantas vezes nós precisamos olhar para esses exemplos, nós precisamos olhar para essas histórias. A gente tem a mania de dizer, quando a gente fala do Brasil, que o Brasil é um país tão rico, que ele é saqueado há 500 anos e ainda há riqueza. Já ouviram essa frase? O Brasil é tão rico, que mesmo sendo saqueado há 500 anos, ininterruptamente, ele ainda tem riqueza. Pois eu digo a você, que o mundo criado por Deus é tão belo, que mesmo sendo destruído há milhares de anos, ainda existe beleza. Ainda existe beleza. Eu gosto de Lamentações de Jeremias, porque Lamentações de Jeremias é um livro seco. É aquele livro assim que trata a realidade como ela é. Pra vocês terem uma ideia, o livro de Lamentações de Jeremias tem 5 cânticos fúnebres. É um livro para baixo. É um livro que não nega a dor, que não nega a realidade, porque eu não estou aqui trazendo um discurso de otimismo desassociado dos problemas, que os problemas existem. E eu gosto de Lamentações de Jeremias capítulo 3, porque ele vai no capítulo 3 dizendo assim, e ele vai contando todas as coisas ruins que aconteceram com ele, tá? Ele vai do versículo 1 até o versículo 21, só falando coisa ruim. Só falando coisa ruim. Quebrou os meus dentes, Deus não está com a gente. É como se fosse assim, a gente olhando o mundo e olhando a vida pelo pior ângulo. É Lamentações de Jeremias 3, do versículo 1 até o versículo 18, 19 e 20. Tem uma hora que Jeremias, ele vira a chave. E quando ele vira essa chave, ele diz assim: eu sei que tudo isso é verdade, mas eu também sei. Meu povo, como nós precisamos desse, mas eu também sei.
Eu também sei que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí ele vai: guardarei na minha lembrança, na minha memória, aquilo que me traz a esperança. O Senhor é bom, e como é bom a gente só pega esse texto final de Lamentações 3, tá? Mas ele vai até o versículo 20, só reclamando e falando de coisa ruim. Vamos olhar para o nosso mundo? Tudo que a gente está vivendo, até mesmo todas essas desgraças que nós temos humanitárias, de guerra, de eventos da natureza, de olhar para o nosso país e perceber um lugar como o Rio de Janeiro, ou a periferia da nossa cidade, ou as cidades ao redor de Fortaleza, sendo dominadas pelo crime organizado, o índice de homicídio altíssimo, índices de guerra, e nós olharmos para tudo isso e sabermos que isso é verdade. Existe a maldade, existe o ser humano que está com o coração frio, que está com o coração quebrado, que está com o coração amargo, que se alguém disser isso aqui para ele, ele bate na cara do outro, que vai pagar o mal com o mal. Mas eu guardarei na minha lembrança aquilo que me traz esperança. Eu passarei a enxergar também aquilo que me traz esperança. E eu bem sei que a cada dia, e que se a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam, nós temos mais um dia e mais uma chance de viver, de fazer diferente, de amar, de ser bom, de dividir, de ser gentil. Essas coisas que se usa muito aí, gentileza gera gentileza, é verdade, amar gera amor. E mesmo que venha de lá o ódio, mesmo que venha a violência, responde com amor, porque o Evangelho nos traz essa lição, que nós escolheremos amor também. Ainda existe, meu povo, ainda existe beleza, e nós precisamos enxergar isso. Mas mais do que isso, nós precisamos ser promotores de beleza. E eu não estou falando de harmonização facial. Eu não estou falando de você ficar no shape. Eu estou falando de nós estarmos comprometidos com aquilo que é belo. E de sermos, como diz a palavra, como igreja, sal da terra e luz do mundo. Vamos parar de ficar olhando só para a desgraça e reproduzindo desgraça. Vamos alinhar os nossos olhos para a gente enxergar a beleza que ainda existe no mundo e vamos reproduzir beleza. Se nós somos o povo de Deus, o discípulo de Jesus, que quando foi perguntado sobre bom mestre, ele disse: por que me chama de bom mestre? Na verdade só eu mesmo sou bom. Se nós seguimos um bom mestre, que nós sejamos promotores da bondade, da fidelidade, da generosidade, do partir do pão, que nós façamos diferença no lugar onde nós estamos inseridos. É o seu trabalho é o caos, você está lá como um promotor de beleza, porque ainda existe beleza, e que alguém um dia diga assim: olha, isso daqui é o caos, mas por causa dessa pessoa, existe ainda beleza aqui, e que essa pessoa seja você, não por orgulho, não por vaidade, mas porque você está cumprindo o seu papel como discípulo e seguidor de Jesus, gerando vida. Mas o que acontece quando o próprio povo de Deus começa a reproduzir a maldade, começa a reproduzir o ódio, começa a reproduzir aquilo que é feio? Eu gosto de uma definição, e eu sempre trabalhei isso com os jovens da igreja, que Deus não está comprometido com o certo, Deus está comprometido com aquilo que é bom, com aquilo que é belo. E é por isso que é certo. O que é errado porque gera morte, porque o fim não será beleza, porque tudo que Deus criou é bom, e tudo que deturpa esta beleza e esta bondade criada por Deus é o que nós chamamos de pecado, e nós precisamos nos afastar disso. Como é que está o teu coração? Teu coração está amargo, você está reproduzindo a maldade, você está reproduzindo
a ausência de beleza do mundo, você é um produtor de ausência de beleza, para não dizer que você é um reprodutor de feiura. Deus é belo. Eu gosto de uma irmã na igreja que ela dizia assim: Deus é lindo, e tudo que Deus criou é lindo, é maravilhoso, é sensacional. E nós temos o desafio, meus irmãos, de sermos promotores de beleza. 2 Coríntios 5,18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou com Ele por meio de Cristo, e nos deu, Ele nos deu o quê? O ministério da prosperidade. Deus te deu o ministério da amargura. Deus te deu o ministério da feiura. Isso não tem a ver com você. É o que você faz. Sabe aquela história do pai e da mãe chega assim: que coisa feia. Deus deu a você o ministério da feiura. Deus nos deu o ministério da reconciliação. E essa reconciliação, meu povo, é reconciliação de pessoas com Deus, de pessoas com pessoas, de pessoas com a terra e o planeta que nós vivemos. Porque em Cristo nós temos uma tarefa e a missão como igreja de reconciliarmos todas as coisas, de colocarmos todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para que Ele seja Senhor de todas as coisas. Aqui estão, aí já é Efésios, tá? As coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, todas as coisas serem colocadas debaixo dos pés. Temos um trabalho de reconciliarmos a arte, de reconciliarmos o trabalho, de reconciliarmos a nossa relação com a natureza, de reconciliarmos a nossa relação com o dinheiro, de reconciliarmos o nosso ambiente de trabalho. Promotores de beleza, porque ainda há beleza. Eu queria ler um último texto com vocês, de 2 Coríntios 5,18, Romanos 8, é para Romanos agora. Olha o que fala sobre a criação. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus, eu e você, sejam revelados. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja liberta da escravidão que o conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se fosse com dores de parto até agora, esperando a revelação dos filhos de Deus. Que nós nos levantemos, não em prol simplesmente da nossa vida, do nosso conforto, mas de que nós nos levantemos comprometidos com a beleza, com a vida e não com a morte, com o amor e não com o ódio, com repartir e não com acumular, com dividir e não com esbanjar. Que nós tenhamos compromissos com a paz e não com o conflito, com o perdão e não com o rancor. Ainda há beleza. Existe um povo chamado povo de Deus, que deveria estar comprometido com isso. Sabe que às vezes eu percebo que o povo de Deus está ocupado com muita coisa inútil e fútil da religião. E às vezes Deus está precisando usar pessoas que nem conhecem Ele, que nem acreditam nele, para fazer a beleza. Como nós deveríamos ser os primeiros a nos comprometermos com tudo aquilo que é belo no mundo que nós vivemos. Porque ainda existe beleza. Você crê nisso? Você está disposta a se colocar como um promotor de beleza? Você consegue enxergar a beleza? A gente precisa estar mais junto, meu povo, para a gente compartilhar as coisas que a gente tem feito.
para que, como diz a palavra, que nós nos sejamos encorajando uns aos outros às boas obras, que nós sejamos estimulados uns pelos outros nas boas obras. Precisamos estar juntos, para você compartilhar o que você está fazendo, a beleza que você está gerando, e eu olhar aquilo e ficar contagiado, e dizer, eu quero também gerar beleza na minha vida. O problema é que a gente está muito ocupado com a vida da gente. Sobreviver não está sendo fácil. E tão ocupado em sobreviver, a gente tem deixado a vida vazar. Quando Deus está olhando para cada um de nós, está olhando para o povo dele, e está dizendo, a quem enviarei? A quem enviarei? Vocês sabem de onde eu tirei essa frase, ainda existe beleza? Alguém arrisca dizer? Alguém arrisca? Essa frasezinha, ainda existe beleza, eu tirei de onde? Não é um texto bíblico. Eu não estou pedindo uma referência bíblica. Foi de onde? Essa é uma música do Pedro, acho que é Pedro Valença. E eu não sei se vocês acompanharam um programa que teve no Caldeirão do Mion. Vocês acompanharam? Não? Ninguém assistiu o Caldeirão? Um concurso que teve de coral. E o vocal livre, que era o vocal livre, agora é coral livre. Era vocal livre, agora é coral livre. Eles ganharam esse concurso. E o Pedro é um servo de Deus, o Pedro é um filho de Deus. Ele tem origem na igreja adventista, que é muito forte na área de música. E ele está desenvolvendo esse trabalho fantástico, ele ganhou. E eu queria soltar para vocês agora essa música antes de nós orarmos. Na verdade, o clipezinho da Globo lá, tá? O áudio nem tá bom. O Jonatas disse assim, cara, esse áudio não tá melhor. Jonas, é porque eu quis pegar o sentimento desses coristas cantando no dia lá. Quem não viu, levanta a mão. Quem não viu isso? Oh, beleza, olha aí. O povo estava tudo lendo a Bíblia, não era? Estava tudo lendo a Bíblia. Eu estava assistindo. Eu estava de férias assistindo. E me emocionei. Eu chorei no sofá, eu e a Aninha. Eu chorei com aquela música sendo cantada, porque ele junta música popular brasileira, e ele junta isso com a música dele, ainda existe beleza, e ele está dizendo, ainda existe beleza, e nós vamos cantar, é nosso papel cantar. Se você não sabe cantar porque você é desafinado, cante com as suas ações, cante com suas palavras, cante com seu abraço, mas vamos nos comprometer em gerar beleza no mundo que nós vivemos. Às vezes dentro da tua casa, tu é a pessoa que tira a beleza da casa. Está hora de mudar. Acorda diferente. Começa a gerar beleza dentro da tua própria casa, nas tuas relações. Nosso momento, a gente está comprometido com um Deus que é lindo, um Deus que é muito belo, um Deus que quer nos usar para reconciliar o mundo por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Amém?